Talvez você deva conversar com alguém. Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Se você não é inscrito em nosso canal, está esperando o quê? Por favor, inscreva-se, compartilhe os nossos áudios, os nossos podcasts, junto aos seus amigos, aos seus familiares. Ele pode ser de alguma forma útil a todos vocês. Recentemente, uma grande amiga minha, Elisângela Ferreira, psicóloga, terminou de ler uma obra e eu vi uma publicação dela sobre essa obra. E eu fiquei muito curioso. Daí eu pedi ela emprestada para que eu pudesse ler também sobre essa obra. E essa obra é um livro, um best-seller, a bem da verdade, que saiu do New York Times, tá? Da autora Lori Gottlieb. Acho que é assim que fala mesmo, ou é mais ou menos nessa linha, ou Lori Gottlieb, eu não sei, é americano. Ela saiu pela editora Vestígio, tá certo? Uma obra fantástica, eu vou dizer assim, fantástica mesmo. Inclusive um dos posts do The New York Times fala que é autêntica, visceral, um livro irresistivelmente sincero e cativante sobre a prática terapêutica vivenciada tanto pelo clínico quanto pelo paciente. Sabe o que é mais maneiro, o que é mais legal dessa obra da Lori Gottlieb, né? É que ela vai relatando situações, preservando, claro, a confidencialidade, né, que existe num contrato entre terapeutas, né, entre psicólogos, né, e atendidos, né, através do divã, mas ela conta histórias interessantes de experiências dela atendendo seus clientes e, ao mesmo tempo, ela também sendo atendida pelo terapeuta dela, pelo psicólogo dela. Isso é uma coisa interessante, porque o livro ele não tem um certo nexo, uma história, são diversas histórias sequenciadas que estão ali tergiversando, estão em volta, né, da Lori. A Lori é como se fosse um ponto central e ali 360 graus girando diversas histórias, algumas de pacientes, algumas delas, sobre o relacionamento dela, sobre a vida dela, sobre o trabalho. Ela tem 3 ou 4 pacientes, cada um com histórias diferentes. Inclusive tem uma história fantástica de uma paciente dela que é terminal e que constrói dentro da terapia, né, o que ela gostaria que fosse colocado em sua lápide, quais são os últimos desejos dela. Ela, inclusive, marca o convite para o dia do funeral dela. Tem um outro cara que trabalha na TV, que é todo estressado, tem dificuldade de relacionamento com a família, e ele vai, ao longo da obra, vai se acalmando, vai se moldando, vai se trabalhando sobre isso, viver um grande trauma, que eu não vou revelar, obviamente, aqui, para não impedir que vocês leiam a obra, né? Então, assim, eu acho que de vez em quando, gente, a gente precisa relaxar um pouquinho, sair da rotina, parar de pensar só nos nossos problemas, só nas nossas dores, só nas nossas dificuldades, e entender que outras pessoas nesse universo, nesse mundo, nesse multiverso, vamos assim dizer, que nós vivemos, também existem, também tem suas histórias de vida, também tem suas dificuldades, também tem suas dúvidas, né? E é normal as pessoas terem dificuldade, é normal as pessoas terem dúvida, é normal as pessoas terem problemas. Gente, o mundo não é só de alegria, só de felicidade, não. Nós vivemos nossos lutos, não só por perda de alguém, não só por perda de um trabalho, mas por diversas circunstâncias. Compete a gente encarar essas dúvidas, encarar esses desafios, encarar esses lutos e superá-los, porque o melhor da vida é a gente continuar vivo, a gente continuar vivendo, e essa nossa vida é que nos estimula, que nos incita, que nos provoca, que nos motiva a dar um passo além, a dar um passo mais adiante. Então, assim, o meu convite, se me permitam falar dessa forma mais leve hoje, nesse nosso podcast semanal, que embora a gente aborde aqui, claro, nosso canal é sobre educação financeira, mas eu tenho falado muito aqui da importância da nossa relação com o dinheiro. Muitas das questões que envolvem o nosso
A nossa questão financeira também então, tem relação, tem conexão com o nosso inconsciente, com os nossos relacionamentos, como nós nos relacionamos com as pessoas, porque a causa leva a gente a ser muito consumista, de repente a teoria da escassez, as dificuldades que nós tivemos na infância, que nos impede, obviamente, de seguir em frente, que nos impede, obviamente, de ter uma relação de economia, de guardar dinheiro por um tempo. Então tem diversos fatores que podem levar, serem causa, tá, do nosso não relacionamento legal com o dinheiro. Eu estou falando isso, gente, de verdade, porque quando eu terminei de ler essa obra, eu terminei de ler essa semana, tá? Inclusive você tem um post na minha outra rede social comentando sobre essa obra, e um dos grandes desafios é justamente a gente se compreender, se conhecer. E muitas das vezes, sim, por que não? Nós vamos precisar procurar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, às vezes até um psiquiatra para um determinado tratamento medicamentoso. Por quê? Porque tem situações que são fora do nosso controle, que extrapolam, são vivências, situações que nos levam a uma reflexão sobre a nossa vida, né, sobre os nossos amigos, sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas famílias. Então, assim, eu queria mesmo de coração recomendar, se vocês tiverem oportunidade, compre esse livro, né? Aluguem esse livro, quem sabe, né? Vocês que são dois de Campos conhecem essa minha amiga Elisângela Ferreira, né? Grande psicóloga, grande colega de trabalho, minha ex-aluna, né? Inclusive eu tenho lá em casa um mimo que ela me deu enquanto professor, um professor eu guardo com muito carinho. Então eu acho muito importante, peçam ela emprestada e vão ler. O nome da obra é Talvez Você Deva Conversar com Alguém, uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. É um tapa na cara, né? Como diz um influenciador que eu sigo, toma esse tapa. Tá bom? Um grande abraço. E façam isso. Reflitam sobre a vida de vocês, porque a vida precisa ser vivida enquanto nós estamos vivos.